Nossos abraços de hoje vai para Cida Vicente de Ipanema, Santa Catarina, para a Cássia Santome, que é lá de São Paulo, para Gesilda Dourado, que é de Sorocaba, em São Paulo, e Maria Dilma e Neide Silva, de Fortaleza, Ceará. Frase para hoje: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. No bar, Lúcio conversa com Bárbara. Ele gargalha. Ela está séria e nervosa. Ele percebe. Então ela pergunta sobre Aurora. Lúcio quer saber qual é a ligação dela. Barbie diz que não é de sua conta. Lúcio então menciona seu chefe. Bárbara quer o nome dele imediatamente, mas Lúcio não diz nada a ela, apenas que ele entrará em contato com ela em breve. Ela diz a ele para ligar para seu chefe agora. Lúcio então diz que ele está na cadeia. Após muito ela insistir, ele conta que seu chefe é Adriano. Fernanda quer saber o maior segredo de Franco, o que ele esconde dela. Com lágrimas nos olhos, ele diz que nunca poderá contar a ela e que ele irá embora com esse segredo. Com os olhos cheios de lágrimas, ele diz que vai recuperar a Aurora para viver feliz com Santiago e o bebê deles. E depois de tudo resolvido, ele dá a sua palavra que ela nunca mais ouvirá falar dele em sua vida. No escritório da fazenda, Santiago invade a casa, ataca e prende Bárbara, a hiena, na mesa. Ele grita e exige que Barbie lhe diga onde está a Aurora. Barbie usa seus braços e joelhos para empurrar Santiago de cima dela e se defender. Ele se lança atrás dela novamente. Eles lutam muito sobre socos e empurros. Franco e Fernanda entram e separam os dois animais. Fernanda empurra Santiago para fora da porta e para as escadas. Franco fica no escritório com a Bárbara. Na escada, Santiago expressa seu desespero à irmã. Lá no escritório, Franco e Barbie do Mal trocam argumentos. Ele sai. Ela resmunga que não precisa da sua ajuda para recuperar sua filha. O padre avisa Eduardo que Artêmio Bravo já está ciente de quem ele é. Eduardo confirma que sabe que ele sabe, e que esse foi o trato que fizeram para ele devolver Liliana. Eduardo também diz ao padre que ele não pode lhe fazer mal porque ele é mais útil vivo do que morto, e que certamente logo Artêmio lhe dará a ordem que lhe mate. Nesse momento, Artêmio Bravo diz ao capanga Borja que Franco é Eduardo e que Eduardo tem 24 horas e nenhum minuto a mais. E assim que eu disser, mate-o, me mantenha informado de tudo o que fizer. Bárbara vai à delegacia denunciar Camilo por violentar então sua filha e lá usa seu nome verdadeiro. A cara dela nem treme de medo e diz que ela é mãe da vítima. O advogado da família Elizaldes conta a Gonçalo que seu filho Camilo tem um mandato de prisão imediatamente. Gonçalo pergunta o que ele fez e o advogado revela todo o caso com a Aurora. Gonçalo sofre um infarto na mesma hora, deixando o advogado desesperado. Flor liga para Fernanda e dá a má notícia. Fernanda, mais tarde, vai visitar o pai no hospital e pede que ele descanse. Não converse nada, mas ele diz: querida, denunciar o Camilo. Fernanda pede que ele não fale mais nada. O velhinho diz que se ele não falar, o silêncio vai o matar. Fernanda implora para que ele não diga isso nunca mais em sua vida. Daí, ele conta que quem denunciou seu filho foi uma tal de Rebeca Sanches e questiona a Fernanda se ela sabe quem é essa mulher. Lúcio tenta alimentar Aurora com algo e faz movimento para bater nela após ela jogar a comida nele. O primo Jacobo o tira de cima dela e diz a Lúcio que ele tem ordens para protegê-la. Lúcio vai embora. Jacobó diz a Aurora para não se preocupar. Jacó também limpa e diz que vai trazer mais comida para ela. Aurora relembra o que Adriano disse a ela sobre obedecer ordens. Ela está com medo do que pode acontecer com ela ou com seu bebê. Ao lado do seu pai, no hospital, Fernanda diz a Gonçalo que sabe quem é essa mulher. É a mãe de Aurora. Ele então lembra que a Aurora tinha dito que não tinha família. Daí Fernanda diz que há pouco ela descobriu que seus pais estão vivos.
Gonzalo diz que essa menina é a que está esperando o filho e Fernanda diz que sim, é ela que está esperando o seu neto e eles sorriem. Bárbara está de volta com Artêmio bravo. Bárbara diz então a Artêmio que se Fernanda encontrar a Aurora primeiro, ela vai tirar a Aurora de nós. Então ele a corrige e diz que ela vai tirar a Aurora de você. Então ela diz a Artêmio que ela é a única pessoa que pode reuni-lo com seu filho. Ele pergunta a ela onde ela está conseguindo esse espírito de família. Ela o odeia, mas ele é a única pessoa que pode ajudá-la a conseguir a Aurora. Ela não confia em Franco porque ele está com Fernanda. Barbie diz que aquela criança é o único vínculo que sobreviveu em seus corações e que, apesar de tudo, ele não pode matá-la. Barbie quer saber o que ele quer. Então Artêmio quer que ela ajude a se livrar do resto dos Elizaldes. Ela diz a ele que Gonzalo teve um ataque cardíaco. Ele aceita sua oferta, mas agora ele vai agir e dar o golpe final. O padre Bosco liga para Franco e diz que ele precisa falar com Fernanda e que deve trazê-lo o mais rápido possível. Fernanda entra e diz a Franco que Gonzalo está lúcido, mas fraco, e que sabe o que Bárbara Crego fez. Ele não contou a verdadeira identidade do papai, de Bárbara. Então Franco diz a ela que o padre Bosco quer vê-la no escritório paroquial. Fernanda diz que não pode deixar o pai sozinho, então Fernanda faz uma ligação. Enquanto isso, Santiago, em sua própria missão impossível, está vasculhando a floresta e vê um homem com um burro. Ele para e fala e pergunta se o homem viu o senhor Macário, o que o homem diz que faz muito tempo que não o vê. Fernanda não consegue chegar a Santiago por meio de ligações. Fernanda não quer ir embora com Eduardo porque não pode deixar seu pai sozinho. Entra Gardênia. Então Fernanda diz que ela deve ter caído do céu. Ela diz a Gardênia para ficar com Gonzalo e não sair em nenhuma circunstância. Ela e Franco têm um encontro com o padre Bosco. Claro, Gardênia jura que não vai sair da sala. Por nada. Enquanto eles dois saem, do nada, um homem de terno aparece de forma bem suspeita. Jacó leva fotos de Aurora para sua prima, para enviar para Bárbara Crego. Lúcio está de volta. Bárbara está ao lado da cama de Gonzalo e diz que espera que ele morra, seu velho decrépito. Gardênia a ouve e lhe diz que não iria embora. Bárbara agarra Gardênia pelo braço e tenta empurrá-la para fora da sala. Gardênia dá um bom show, mas ela está fria e fora do seu alcance aqui. Então Barbie do Mal está curiosa sobre onde Fernanda e Franco foram. Ela sai então para fazer um telefonema. Lá na casa paroquial do Senhor Bosco, o padre diz a Fernanda que ela deve estar muito preocupada com o pai. Fernanda diz a ele que Gardênia está cuidando dele. Gardênia faz uma pequena oração para que Deus salve Dom Gonçalo, que em sua opinião é um bom homem. A hiena, por outro lado, é a mais maligna. Uma enfermeira entra e manda Gardênia sair porque o médico que está com ela tem que examinar o paciente. Eles dizem a ela para ir ao refeitório e Gardênia sai. Vemos então Artêmio bravo que abre a porta ao lado do quarto de Gonzalo e encara com seu olhar maligno na câmera. Não estamos impressionados, já que isso é o que ele mais faz nessa novela. Artêmio olha para Gonzalo dormindo em sua cama e fecha as cortinas. Gonzalo vira a cabeça e abre os olhos e vê Artêmio e pergunta se ele o conhece. Artêmio diz sim, mas Gonzalo não se lembra dele. Então Artêmio diz que não precisa se lembrar dele. Essa não é uma visita social e também estou interessado no seu estado de saúde. Gonzalo então quer saber quem ele é. Ele conta: eu sou Artêmio Bravo, seu irmão. Música de mistério. Bosco volta e pede que perdoe pela demora. Ele teve que confessar com os homens que concordaram em ser seus guardas. Franco então atualiza Fernanda que o Artêmio Bravo tentou matar o padre Bosco. Artêmio diz que é realmente Artêmio Elizaldes. Ele então pergunta a Gonzalo se ele não percebeu a semelhança. Gonzalo quer saber o que está fazendo lá. Artêmio Bravo diz que
o sangue não os entorna irmão. Ele não veio para dizer olá, nem ser cordial com ele ou sua família. Ele veio para desiludi-lo. Quando descobriu que Gonzalo teve um ataque cardíaco, ficou com medo, porque ele estava com medo que Gonzalo pudesse estar morto já. Ele não queria que Gonzalo morresse sem descobrir a verdade sobre si mesmo. Embora tenhamos o mesmo pai, duas coisas nos separam. Somos abismalmente diferentes. O sangue de nossa mãe é a verdade. Fui criado na lama da verdade e desde que nasci, você viveu em uma vida de mentiras. Quantos anos você tinha quando descobriu que a morte, como a verdade, chega mais cedo ou mais tarde? Ele quer que Gonzalo ouça tudo o que ele tem a dizer. Ainda na igreja, conversando com o padre Bosco e com Eduardo, Fernanda diz: Adriano não sabe que a Aurora é filha de Bárbara. Então Franco diz a ela que eles têm vantagem para negociar com ela. A condição é que Fernanda vá ao presídio para falar com Adriano, informa o padre. Ana Gregório Bravo, continua Artêmio. Minha mãe, mas ele odeia lembrar de uma lembrança de Elisaldes. Sua beleza era uma condenação, porque Dom Jerônimo a usava. A mãe escrevia um diário e contava como o dia após dia se apaixonava e ele a seduzia. Artêmio conta como Jerônimo abandonou Ana Gregória e que sua mãe a expulsou. Ele teria trazido o diário, mas Lili deu a Franco. Lili estava em sua casa e Franco negociou sua liberdade. Ele sentiu ternura por ela, mas ela era apenas mais uma Elisalde que o traiu. Ele diz a Gonzalo que planejou o sequestro de Lili. Gonzalo pergunta sobre Obregón. Então, Artêmio diz que não teve nada a ver com isso. Quem o ajudou foi Bárbara Greco, a assassina de Montserrat, mãe de seus filhos. O monitor cardíaco está então ficando louco, então Gonzalo grita não, não, enquanto os bip-bip não param. Bravo continua seu discurso zombateiro. Liliana te disse isso o tempo todo, mas você o ignorou. Não só isso. Você aprendeu em um manicômio onde, sob as ordens de Bárbara, eles a mantiveram drogadas por anos, matando então seu espírito. O objetivo do Dr. Obregón, que iria administrá-los, a ela. Obregón era o fantoche das ordens de sua querida esposa. Está vendo, Gonçalo? Tudo tem sido uma mentira. Liliana não era louca. Não, vocês todos a levaram a isso. E não, ele ainda não terminou. Ele está apenas começando. Agora devemos falar sobre Eduardo Juarez. Lembra-te dele? O filho de Soledade, que nunca teve intenção de abusar de Fernanda? Bárbara inventou a coisa toda para manter um controle rígido sobre sua mãe. Gonzalo consegue perguntar por que Bárbara manteve Soledade longe. Artêmio explica que era porque Soledade e o padre Bosco eram os únicos que sabiam a sua existência e era extremamente importante para ele que nunca o revelasse a ninguém. O poder de Bravo foi baseado nele. E Bárbara? Pergunta então ele. Ah, essa mulher me pertence desde os 12 anos. O que você quer dizer com ela ter sido sua? Então ele explica. Exatamente isso, Gonçalo. Eu a tirei do reformatório alguns dias depois que ela incendiou a casa em que ela e seus pais moravam. Ela os queimou. Eu a criei e treinei para que ela fosse quem ela é hoje. Gonçalo luta para compreender. Minha esposa? Ele responde sim, Gonçalo. Portanto, a primeira tarefa era livrarmos de Montserrat. Bravo continua. Você vê, Gonçalo? Era tudo uma grande mentira. Tudo. E agora, já estamos falando claramente, vou esclarecer para você quem é ela. Ela não se chama Bárbara. Esse foi o nome que ela usou com você nos últimos 15 anos. O nome dela é Rebeca Sanches. Gonzalo se debate e se reforça para recuperar o fôlego. Rebeca Sanches? A mulher que a acusou contra Camilo? Então o homem responde, exatamente, a avó do seu futuro neto. Gonçalo então chia incontrolavelmente. Bárbara está tentando negociar com Fernanda por telefone, enquanto Fernanda ainda está em sua reunião com o Bosco e Eduardo. Não tente ser esperta, Fernanda, você sabe quem tem minha filha, ou não. Como você explica que o padre Bosco foi visitar Damião?
Ele me disse como recuperá-la. Você está interessada em descobrir? Sim ou não? Então Fernanda concorda em vir e discutir o plano com Bárbara o mais rápido possível. Franco se oferece para ir com Fernanda, mas ela diz que é hora de aprender a enfrentar seus problemas sozinha. Nós veremos mais tarde no hospital, diz a ela para Franco. De volta ao quarto do hospital de Gonzalo, o monitor de Gonzalo está apitando cada vez mais rápido. Gonzalo finalmente encontra forças suficientes para murmurar um não pode ser em decrença à arte de Artêmio, que Artêmio alegremente o repreende por isso. Negar a verdade é algo que apenas um menino faria, não um velho em seu leito de morte. Tudo o que ele disse a ele, Artêmio diz, que é a verdade. Eu nunca menti. Não há armas mais poderosas que a verdade. Aprendi isso quando ele nasceu como um bastardo. E foi bandido então com toda a verdade. Artêmio sorri maliciosamente e diz que ele mesmo vai ser avô. Eu, o bastardo, terei o privilégio de vê-lo criado. E a criança que ele se refere, ele informa a Gonzalo que é de Aurora e Santiago. Outro golpe de barriga para Gonzalo. Sim, eu sou o pai de Aurora. E Bárbara, sua fiel esposa, é a mãe dela. O monitor está apitando como louco novamente. Gonzalo diz que se recusa a ouvir mais. Então Artêmio lembra alegremente que ele não tem exatamente uma escolha no assunto. Agora devemos falar sobre Franco Santoro. Seu nome verdadeiro é Eduardo Juarez, filho de Soledade Cruz. Mais ofegante, então Gonzalo continua. De volta ao escritório paroquial de Bosco, o padre avisa Eduardo que é hora de contar a Fernanda a verdadeira verdade sobre a identidade. Bosco diz que se sente culpado por todo o mal que causou e a aconselha, então, a não contar agora. O padre aconselha a contar sobre Soledade e, em silêncio por todos esses anos, não é certo. Padre, eu já te disse, Fernanda não vai me perdoar, ela vai me odiar. O padre Bosco diz que ela vai superar a tempo e agradecer por ser honesto com ela. Eduardo permanece não convencido. Artêmio continua seu discurso sobre o aflito Eduardo. Assim como eu, ele se dedica a destruir a família Elizalde porque, como eu, foi condenado à dor de ser banido. Lá fora no corredor, Gardênia volta para cuidar de Gonzalo, mas a enfermeira Hilda está lá como vigia e avisa que ele está sendo atendido por um especialista agora. Ela convence então Gardênia a esperar na sala de espera até que ela venha buscá-la. Lá dentro, enquanto isso, Artêmio cutuca Gonzalo ainda mais. Gonzalo faz um pedido para falar com Eduardo. Artêmio então zomba dele e diz que certo de que gostaria de realizar o desejo de um moribundo, mas o privará do prazer de seu último pedido. Gonzalo então agarra seu peito. Não há tempo agora para você falar com Eduardo Juarez, porque você vai morrer. E ele também. De repente, Gonzalo começa a fazer movimentos que não vai resistir. Artêmio sorri para ele e olha de solateio. Bravo sai calmamente do quarto do hospital e entra no corredor silenciosamente com Hilda e seu capanga. Eles finalmente chamam a emergência assim que Bravo chega ao posto de emergência e vê Santiago sair do elevador. Ele e o tio Artêmio trocam olhares. Artêmio chega perto e diz a Santiago que sente muito pelo pai e acrescenta que o próximo a morrer será Franco Santoro. O doutor, o cardiologista, chega e corre para o quarto de Gonzalo. Enquanto isso, Santiago fica desesperado lá na sala sem saber para onde olhar ou a quem perguntar alguma coisa. De volta à fazenda, a Barbie está então acesa e fumegante. Ela diz a Fernanda com um pouco de embelezamento que as condições que Adriano estabeleceu para recuperar a Aurora é que Fernanda deve concordar em voltar para ele. Fernanda se recusa e diz que é impossível. Entre sopros de plumas certificados de Virginia Slim, Barbie então diz que percebe que é, mas se Fernanda pelo menos fingir voltar com Adriano, então eles seriam capazes de negociar e resgatar a Aurora com vida. Bárbara promete assinar para Fernanda todas as opções de ações de que Gonzalo colocou no nome da Barbie, assim que a Aurora estiver de volta com segurança com eles. Fernanda diz que ela terá que pensar sobre isso.
Nesse momento, Fernanda recebe um telefonema de Santiago e diz que precisa correr de volta para o hospital, porque o papai piorou. Bárbara quer saber o que está acontecendo. Então, a Fernanda se vira e diz: boas notícias para você. Meu pai está morrendo. Fernanda bate a porta atrás dela e corre para o hospital. Vemos então que Bárbara diz a si mesma que ela preferia que ele já estivesse morrido e então dá uma tragada. Um tempo depois, familiares e amigos estão esperando no hospital por notícias do médico sobre a condição de Gonzalo. Santiago sai e diz a Fernanda e aos outros que ainda não há notícias do médico. Fernanda diz que não entende como isso pôde ter acontecido, já que o papai estava respondendo tão bem. Gardênia, com culpa, explica aos dois que lhe disseram para ficar fora do quarto porque o médico e a enfermeira lhe disseram que estavam fazendo estudos sobre ele. Esteves acalma enquanto Fernanda se vira para Eduardo e pergunta se ele acha que eles deveriam informar Lili sobre a situação de seu papai. Ele diz que não pode porque a irmã dela não está em condições de receber esse tipo de notícia, muito menos com a hiena lá. Isso só iria aborrecê-la. O advogado diz a Bárbara que se culpa por causa do ataque cardíaco de Gonzalo. Se não fosse por ele contar a Gonçalo sobre as acusações que a mãe de Aurora, uma mulher chamada Rebeca Sanches, fez contra Camilo, Gonzalo não estaria na porta da morte assim. Bárbara mente sobre não saber de quem ele está falando e acrescenta que, se estivesse no lugar dela, teria feito o mesmo. Porque, mesmo sendo enteado, Camilo deveria pagar pelo seu crime. Falando no referido delinquente, nós nos transportamos para a prisão, onde Camilo é rudemente despertado de seu sono de beleza por um dos outros para avisá-lo sobre o que eles fazem com estupradores lá. Então Camilo irá sofrer um pouco do que causou a Aurora. De volta ao hospital, Aníbal chega pouco antes do médico sair com seu diagnóstico. Parece que Gonzalo conseguiu passar, mas precisará de um desvio duplo. A turma toda vai para a capela onde o Padre Bosco os leva, todos menos a Barbie. Todos vão para uma oração para que seja a cirurgia bem-sucedida. Ao mesmo tempo, Lili acorda de um pesadelo. Ela conta a Martina que estava sonhando que sua mãe tinha vindo buscar seu pai. A explicação de Martina é que foi um pesadelo por ela ter jantado demais. Na sala do hospital, Aníbal está aparentemente impaciente para conseguir o dinheiro de herdeiro. Ele diz ao advogado que lhe dê acesso imediatamente à herança do filho. O advogado diz que não pode. Aníbal terá apenas que esperar até que a criança nasça. Priscila não pode acreditar no fracasso de homem que ela se casou. Priscila pergunta por que ele acha que precisa apressar as coisas. Aníbal diz a ela para dar o fora e depois diz ao advogado que ele precisa para poder assumir o comando da empresa enquanto ele está com o pai se recuperando. O advogado diz que muito mal, mas não vai dar não para fazer isso não. Ele ainda terá que esperar o bebê nascer e ser registrado legalmente como o primeiro neto dos Elizaldes, conforme estipulado pelo acordo. O cardiologista finalmente volta da operação que eles diz a todos que foi um sucesso. Gonzalo estará em terapia intensiva e todos os visitantes estão estritamente proibidos. Todos, exceto Fernanda e Santiago, que começam a sair. Fernanda e Eduardo dizem que voltará depois para poder levar o Bosco de volta à paróquia, no caso o Eduardo que sai. Assim que todos se vão, Santiago diz a Fernanda que acha que o responsável pelo ataque cardíaco do pai foi Artêmio Bravo. Ele diz que o encontrou no elevador quando ele estava saindo do quarto de Gonzalo, e ele estava com um enfermeiro e um médico que devem ter sido as pessoas que disseram a Gardênia para sair do quarto de Gonzalo. Ele menciona a ameaça que Bravo fez à vida de Franco. Assim que Franco retorna, eles o informam que Bravo foi a última pessoa a falar com Gonzalo. Eduardo concorda que o Bravo disse a Gonzalo deve ter causado seu ataque cardíaco. Fernanda manda Santiago tomar um café para que ela possa ter uma conversa particular com Franco Santoro, que se oferece para contratar um segurança 24 horas por dia para seu pai agora.
Ela diz tudo bem. Essa é a única maneira que ela se sentiria confortável saindo para se encontrar com Adriano de qualquer maneira. Adriano menciona que o padre ligou para o diretor da prisão e pediu um lugar seguro para ela se encontrar com Adriano. Ele quer saber, então, o que ela e Bárbara estão discutindo lá na fazenda. Fernanda explica o acordo com Adriano e acrescenta que Bárbara também prometeu assinar com ela sobre as ações da Lactos, assim que a Aurora voltar sã e salva. Eduardo olha para ela. Bárbara não vai conseguir dormir essa noite, mas não por causa de Gonçalo. Será porque ela está ansiosa para ver a filha novamente, sabendo que depois vai depender totalmente de você? Bárbara, enquanto isso, está de volta à fazenda e dizendo a si mesmo que não precisará mais de Fernanda Elizalde, porque agora tem seus próprios meios infalíveis de recuperar sua filha, e que nem Fernanda, nem Santiago nunca mais verão Aurora em toda sua existência amaldiçoada. Na sala de hospital, Fernanda diz a Eduardo que ele tem mais 2 coisas para perguntar a ele e que espera que seja a última vez que ela terá que perguntar algo a ele novamente. Eduardo sorri com simpatia e diz que está disposto a fazer o que ela quiser. Ele diz a ela que está emocionado por ela ter começado a usar uma família com ele novamente. Ela ignora isso e diz que a primeira coisa é que depois de falar com Adriano, ela quer falar com Artêmio Bravo. O segundo favor é que, quando isso acabar, ela precisa pedir que ele desapareça de vez. Eduardo franze a testa e fica muito, mas muito impactado negativamente pela aparente rejeição. Fernanda diz a ele que tem seus motivos para perguntar. Obviamente magoado e desapontado, ele diz que gostaria de saber quais são. Fernanda tenta explicar. Eu sei que devo parecer a pessoa mais ingrata que você conhece, mas preciso da sua palavra de que se você vai embora mesmo. Por quê? Pergunta ele. Porque sua vida está em perigo, fala ela. Santiago me disse que Bravo disse que você será o próximo a morrer. Aquele homem sempre cumpre sua palavra. Então Eduardo diz que ainda não entende porque ela precisa falar com Bravo. Ela diz, por incrível que pareça, ele é um parente de sangue e tem persistido incansavelmente na destruição das nossas vidas. Eduardo se pergunta se ela acha que falando com ele de repente vai fazê-lo ver a luz e mudar seus maus caminhos. Fernanda diz que é claro que não, mas vai avisá-lo que sabe que foi ele quem tentou matar seu pai e que ela irá à polícia. Ela está farta de viver sob o jugo malévolo. No dia seguinte, Bárbara, de volta ao Bravo, ainda fumando nervosamente, ela diz que está preocupada com Adriano, que tenta se vingar dela, dando a Fernanda o endereço onde ele está mantendo sua filha. Artêmio zomba, dizendo que não vai deixar que Fernanda liberte sua filha. Bárbara pergunta o que ele tem em mente. Então Bravo diz, vamos apenas dizer que hoje não é dia de visitas conjugais na prisão. Bárbara então reclama que Adriano se tornou uma dor de cabeça para eles e seus planos também. Artêmio comenta que, essencialmente, nem ele nem Santoro são mais úteis para eles. Se ele se deparar com o paradeiro dela, inevitavelmente a entregará aos Elizaldes. Então, sendo esse o caso, Bravo diz que vai ter que fazer Galardo, no caso Adriano, uma oferta que ele não possa recusar. Enquanto isso, Fernanda se encontra com Adriano sozinha no escritório do diretor da prisão. Adriano agradece a ela por ter vindo. Ela diz que não teve exatamente escolha e que quer saber se ele sabe onde está Aurora. Ele diz que primeiro ela tem que fazer um acordo com ele. Fernanda diz que se ele quer que ela concorde em voltar com ele, a resposta é não, não. Adriano parece ferido. Você não diria que nossos destinos estão sempre conectados? Pergunta ele. Fernanda então diz que há uma grande diferença entre destino e condenação. Adriano responde que parece que há algo mais por trás daquele rostinho bonito de riquinha tola que ele conhecia. Diga-me por que a Aurora é tão importante para a hiena? Então ela responde. Antes que ela responda, ela quer que ele prove que ele a tem mesmo, se referindo a Aurora. Então Adriano diz para chamar sua madrasta por telefone. Bárbara dirá a ela o que ela quer perguntar. Então Fernando aceita e liga para Bárbara. Em seu escritório, lá na Lactos,
A Bárbara acaba de abrir um envelope com uma foto tirada da referida vítima do sequestro. As mãos de Bárbara estão tremendo quando ela atende o celular. Ela grita com Fernanda que uma foto de Aurora acabou de chegar. Em pânico total, Bárbara implora a Fernanda para dar a Adriano qualquer coisa que ele pedir. O que ele pedir, por favor. Fernanda desliga o telefone. Obviamente chocada com a mudança na mulher, Adriano diz a ela que agora está pronto para ouvir a Fernanda. Então, a Fernanda começa. Aurora é filha de Bárbara. Adriano é impactado, gaguejando e gaguejando. Uma vez que Adriano fica esperto, ele diz a Fernanda que ela acabou de lhe dar uma excelente notícia e, com isso, uma grande oportunidade de se vingar da hiena. A infeliz cadela. Eu vou fazê-la comer terra, fazê-la pagar por todos aqueles anos miseráveis que passei trabalhando com ela, sofrendo seus insultos e humilhações, tendo que me acusar de fraude na Lactos, atirando então em minha perna impiedosamente. E agora isso, a cadeia. Eles me prenderam por terrorismo. Depois que ela me pediu para pegar todos aqueles explosivos. Mas ela vai pagar muito caro por isso agora, porque eu vou levá-la onde mais dói, com sua filha.